Oi, gente. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o conceito de One Health, saúde única. Esse vídeo é uma proposta de uma atividade avaliativa do componente curricular Fatores Bióticos e Ameaça à Vida, da Universidade Federal do Sul da Bahia, campus Paulo Freire, ministrado pela docente Daniele Barros, e o grupo é composto por mim, Ana Luísa, Guilherme Chaves, Tarcísio Breno Melo. A proposta dessa atividade é que nós escolhêssemos um artigo e, a partir dele, pudéssemos desenvolver o nosso tema. Então, o artigo que nós escolhemos para a apresentação foi de uma medicina única a uma saúde única, abordagens sistêmicas para a saúde e bem-estar. E do que esse artigo vai falar? Bom, elencamos três principais tópicos discutidos nesse artigo. O primeiro é a relação entre saúde humana e animal com seu ambiente social e ecológico. O surgimento dos termos medicina única e saúde única, com seus respectivos conceitos, e aborda também a baixa integralidade entre os setores e áreas do conhecimento para a resolução de problemas que atingem a todos. Mas o que é saúde única? O artigo vai trazer a seguinte frase: é interconexão inextricável de humanos, animais de estimação, gado e vida selvagem e seu ambiente social e ecológico. E é justamente isso. A saúde única vai ser essa interconexão. E o artigo fala que essa interconexão vai necessitar de abordagens integradas para a saúde humana e animal e seus respectivos contextos sociais e ambientais. Ou seja, a saúde única é justamente essa indissociabilidade entre a saúde humana, animal e ambiental. E esse conceito foi proposto por organizações internacionais, como a Organização Mundial da Saúde, OMS, a Organização Mundial da Saúde Animal e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, pois essas organizações reconhecem que existe um vínculo realmente muito estreito entre o ambiente, as doenças em animais e a saúde humana. E como que surgiu esse conceito? Bom, no século V a.C., Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, já dizia que aos outros médicos que avaliassem o local onde os pacientes viviam, os alimentos que esses pacientes ingeriam, a água que eles bebiam, seu estilo de vida e a estação do ano que estavam. Ou seja, a ideia de uma saúde única já existia desde o século V com Hipócrates. No entanto, o conceito é recente. No século XIX, alguns líderes da medicina, como Rudolf Virchow, que é considerado o pai da medicina comparativa, patologia celular e patologia da medicina veterinária, afirmavam que não deveria existir linhas divisórias entre a medicina animal e a medicina humana. E Virchow fez vários experimentos, estudos experimentais, e foi ele, inclusive, que introduziu o termo zoonose. Já no século XX, Calvin vai cunhar justamente esse conceito de medicina única, reconhecendo que os paradigmas da medicina humana e medicina veterinária não se diferenciavam, contribuindo reciprocamente para o desenvolvimento de ambos os campos. A partir disso, vai se desenvolvendo algumas ideias até chegar no conceito de saúde única, né? No conceito que é utilizado hoje. Bom, no século XX, tanto a medicina veterinária quanto a medicina humana se especializaram a tal ponto que era muito difícil imaginar como essas duas se relacionavam entre si. Mas a ideia da medicina única significa que não havia diferença no paradigma da medicina humana e veterinária, que seria uma extensão das noções, né, entre as duas. No entanto, ele é uma conotação muito clínica, reflete de forma insuficiente as interações entre a saúde humana e animal, porque vão muito além de questões clínicas individuais. Elas incluem a ecologia, a saúde pública e dimensões sociais mais amplas. Então, assim, a medicina única evoluiu para a saúde única, através da implementação e validação cuidadosa do pensamento contemporâneo sobre a saúde, ecossistemas e sua relevância para o desenvolvimento da saúde pública e animal no âmbito global. Sendo assim, após reconhecer, né, que o ser humano não é isolado, faz parte de um ecossistema vivo, ocorreu em 2011 o primeiro Congresso Internacional de Saúde Única, que foi realizado na Austrália, e reuniu participantes de diferentes áreas de atuação, oriundos de 60 países. Os objetivos da abordagem saúde única são melhorar a saúde humana e animal por meio da colaboração entre todas as áreas das ciências da saúde, criação e comunicação
interdisciplinar em jornais especializados, conferências e outras questões profissionais, melhorar a pesquisa e a vigilância de doenças zoonóticas e emergentes, promover a pesquisa em doenças transmitidas entre diferentes espécies, transmissão e integração da vigilância de doenças humanas e veterinárias e sistemas de controle. E também a integração do sistema educacional entre as faculdades de medicina e medicina veterinária. Bom, esse último tópico é muito importante, porque a gente vê que é muito necessário as academias introduzirem essa ideia para os profissionais que irão se formar e irão para o mercado de trabalho. Porque não adianta existir uma ideia e ela não ser praticada, tanto por profissionais de saúde quanto por profissionais de outras áreas, porque a gente precisa entender, como foi visto no conceito, que a saúde humana ela está ligada com numa teia com o meio ambiente, a saúde ambiental e também com a saúde animal. Bem, agora que nós já entendemos um pouco sobre o conceito de saúde única, nós vamos ver como que ele se aplica no caso concreto. Aqui nós elencamos alguns tópicos para falar como o conceito de saúde única se aplica a esses tópicos. O primeiro deles é desastres ambientais. Bem, o que seria um desastre ambiental? O desastre ambiental ele resulta principalmente da combinação de quatro fatores, que são eles: a ocorrência de uma ameaça natural, uma população exposta a essa ocorrência, as condições de vulnerabilidade social e ambiental desta população, insuficientes capacidades ou medidas para reduzir os potenciais riscos e os danos à saúde dessa população. Bom, nessa imagem aí, ele vai mostrar vários eventos naturais e como a ocorrência desses eventos podem surtir efeitos sobre a saúde humana. Bom, aí tem exemplo de eventos geológicos, meteorológicos, hidrológicos, climatológicos. Um exemplo que é bastante ocorrente aqui no Brasil é a questão das inundações. As inundações, além de ocasionar percas materiais, além de ocasionar óbitos, ela ocasiona também transtornos psicossociais e comportamentais nas pessoas que são afetadas por isso. E também, outra coisa que é muito recorrente acontecer é a transmissão e o transporte de doenças por meio da água. Um exemplo de uma doença que é transportada por meio da água é a leptospirose. Bem, o que migração e urbanização e viagens internacionais têm a ver com o conceito de saúde única? Bom, aqui nessa primeira imagem, a gente consegue ver um caso típico que acontece muito nas grandes cidades brasileiras, que é o grande fluxo de automóveis e veículos nas ruas e nas cidades. Bom, esse grande fluxo, o que é que ele ocasiona? Os carros normalmente vão emitir gases e poluentes. Esses gases e poluentes acabam que afetam a qualidade do ar que nós respiramos. E também isso vai gerar doenças respiratórias. Um exemplo que ocorreu agora na quarentena foi que foi feita uma pesquisa na cidade de São Paulo e percebeu-se que durante o período da quarentena em que as pessoas estavam em casa, que o fluxo de pessoas nas ruas estava reduzido, a qualidade do ar melhorou. E isso, consequentemente, melhora a saúde das pessoas e também dos animais. Bom, no caso das viagens internacionais, não sei quantos sabem, mas para muitos países exigem que quando se vá viajar para lá, se tenha junto do passaporte sua carteira de vacinação e dependendo do local que você está partindo, tem uma série de vacinas que você precisa tomar. Um exemplo delas é a da febre amarela. E por que que muitos países exigem isso? É para justamente evitar que o ser humano ele faça o transporte de doenças de um local para outro. Um exemplo disso é o que está acontecendo agora com a pandemia do novo coronavírus, em que ela se iniciou na China e acabou se espalhando por vários países, principalmente por meio de viagens internacionais. Bom, aqui nessa imagem, ela elenca várias mudanças climáticas e como essas mudanças climáticas elas podem afetar tanto os seres humanos como os animais e também o ambiente. Aqui traz algumas mudanças ocasionadas principalmente pela emissão de gases do efeito estufa, que ocasiona mudanças climáticas de temperatura, de precipitação, de umidade,
e nos ventos, o que vão gerar vários problemas. Um exemplo que nós podemos citar é o aumento de temperatura. O aumento de temperatura ele vai ocasionar o quê? Dentre várias coisas que ele pode ocasionar, ele ocasiona também o derretimento de geleiras. Esse derretimento de geleiras ele vai aumentar o nível do mar. Esse aumento do nível do mar, ele consequentemente gera um problema para as populações que vivem ali em áreas costeiras e também mexe com esse ecossistema local. E há também algumas pesquisas recentes que afirmam que o derretimento de geleiras pode trazer à tona alguns patógenos que estão desconhecidos pelos seres humanos, que estão congelados e que nós ainda não temos contato. Então, por isso a importância da gente entender o conceito de saúde única e como isso se aplica nas nossas vidas. Bom, e seguindo com a linha de raciocínio do artigo, fonte do nosso trabalho, a gente tem o autor trazendo o conceito de que a compreensão dos processos ecológicos eles são fundamentais para permitirem que nós identificamos os determinantes de alta alavancagem da saúde e do bem-estar de humanos e animais, porque seja por estarem envolvidas questões de esgotamento de recursos naturais e até mesmo a má governança, porque a gente sabe que o ambiente natural é um ambiente finito, as árvores não são para sempre, a água não são para sempre, e essa má gestão e a má governança e o tratamento inadequado dos animais e do meio ambiente, ele acaba prejudicando ainda mais a relação, né? Bom, e aí a gente tem que, para falar dessa convivência entre humanos e animais, entram alguns conceitos que são necessários a gente tratar, e um deles é o conceito de zoonose, que é o quê? Zoonose basicamente são doenças transmitidas de animais para humanos ou de humanos para animais. A OMS vai trazer que a definição de doenças infecciosas naturalmente transmissíveis entre animais vertebrados e seres humanos. Basicamente, a transmissão dessas doenças ocorre por duas formas, ou direta, através do contato com secreções ou contato físico com arranhaduras ou mordeduras, ou indiretamente, por meio de vetores, como mosquitos e pulgas, e contato indireto por meio com as secreções através de alimentos infectados, né? Bom, claro que é, a capacidade de transmissão ela vai ser totalmente influenciada pelo período de incubação, densidade populacional, as práticas agropecuárias, enfim, a forma como se manejam os animais, né? E os vetores que podem estar transmitindo essas doenças para os humanos são diversos. A gente tem o meio bacteriano, vírus, fúngico e até os parasitas, né? Bom, e aí, a partir dessa definição da OMS, a OMS traz que existem cerca de 200 doenças que podem ser transmitidas para humanos, mas é claro que aqui a gente vai falar disso, algumas principais, né, para não adentrar muito. Mas antes disso, vamos falar da classificação dessas zoonoses. Basicamente são classificadas de duas formas. A primeira é quanto ao modo de transmissão. Bom, quanto ao modo de transmissão, elas podem ser antropozoonoses, que são doenças primárias de animais e que podem ser transferidas para os humanos, transmitidas. E a gente tem o exemplo da raiva, leishmaniose, então a gente tem também as doenças primárias de humanos, que podem acometer os animais, como a tuberculose. A gente tem também aquelas doenças que vão circular entre homens e animais, né? O nome mais específico dessas doenças está ao lado aí nessa tabelinha. Bom, seguindo, a segunda forma é contar os ciclos de manutenção do agente etiológico. Bom, então a gente viu que essas doenças elas podem ser transmitidas por vetores. Então a gente tem algumas definições para isso. As zoonoses diretas, quando o agente ele pode persistir com passagens sucessivas por uma única espécie de animais vertebrados. Tem a ciclozoonose, que o agente necessita obrigatoriamente passar por duas espécies distintas de animais vertebrados para que seu ciclo se complete. E a gente tem também a metazoonose, que é o agente que necessita passar por um hospedeiro invertebrado para que o seu ciclo se complete, né? Então, essa forma de, digamos, de manutenção do agente etiológico, que é o causador da doença, né? Bom, e aí falando de agente vetor, surge a necessidade de falar da tríade epidemiológica. Bom, como que surgiu e o que é? A tríade epidemiológica ela surge do enfoque epidemiológico, porque esse enfoque ele vai estar considerando
a doença na população como um fenômeno dinâmico e a propagação depende da interação entre a exposição e a suscetibilidade de indivíduos e grupos que vão acabar sendo acometidos com a presença dessa doença. Bom, para explicar essa questão, surgem os modelos de causalidade. Um desses modelos é essa tríade epidemiológica, que ela vai tratar das doenças transmissíveis, que são o resultado da interação entre agente, hospedeiro suscetível e o ambiente. Então, e qual é a diferença de agente para o vetor? Bom, o agente etiológico é o que causa a doença, mas é o vetor que transporta o agente etiológico, entendeu? Não é o vetor que causa a doença, ele transporta o agente etiológico e o agente etiológico causa a doença. No exemplo da malária, ela é provocada por protozoários do gênero Plasmodium, ou seja, esse é o agente etiológico da malária. Mas a malária é transmitida pela picada do mosquito, que é o vetor, que é o mosquito Anopheles, ou seja, o vetor transmite o agente etiológico, que transmite a doença, certo? Bom, os agentes eles podem ser infecciosos ou não infecciosos e são sempre necessários para que a doença aconteça, mas às vezes eles são insuficientes, ou seja, eles precisam do vetor para que o vetor transporte eles até o hospedeiro, né? O hospedeiro é aquele, como o próprio nome diz, vai estar hospedando esse agente ou a doença, né? Bom, e aí a gente entra nas principais zoonoses. Bom, as primeiras que a gente vai falar são as zoonoses transmitidas por cães e gatos. A gente tem a raiva, que é bastante conhecida, que é uma doença causada por um vírus que é geralmente letal, por atingir o sistema nervoso, e a prevenção dela basicamente é questão de controle de animais, né? A vacinação, a observação após caso aconteça algum acidente de mordedura ou arranhador, então é interessante observar esse animal para ver se ele vai manifestar algum comportamento estranho, né? E aí os cuidados devidos, sempre bom buscar ajuda médica, né? Bom, a gente tem também a toxoplasmose, que é uma doença infecciosa causada por um protozoário. É interessante aqui é que essa doença ela pode estar acontecendo por via intrauterina, ou seja, a mãe passa para o feto, e é bem preocupante porque essa transmissão de mãe para filho durante a vida intrauterina pode acabar impactando na formação do feto. Bom, prevenção também está ligada ao controle populacional e a eliminação correta das fezes dos animais, né? E a higienização adequada de alimentos para que evite-se que se ingira algum alimento contaminado e questões educativas também, né? Para conscientizar a população, porque a gente vê aqui nesse caso que quando se fala em controle populacional, as pessoas pensam que é matar os animais, mas na verdade é ter todo o monitoramento adequado para que a transmissão não ocorra, né? Aqui seria mais ou menos como se dá o ciclo de transmissão dessa toxoplasmose. Como é uma coisa que pode ser secretada, é uma coisa que acaba podendo circular muito fácil, seja por gatos, ratos, pássaros, até por transfusão em caso de transplantes, né, de humanos. Bom, seguindo a gente tem as principais zoonoses transmitidas por roedores. Aqui a gente tem o destaque, né, que é a antavirose, que é causada pelo vírus antavírus, que acomete principalmente trabalhadores rurais. Por quê? Por conta da estocagem de grãos e cereais. Consequentemente, a partir dessa estocagem, os roedores acabam sendo atraídos e por lá eles contaminados soltam seus dejetos e aí o humano, quando adentra esse local, acaba se contaminando, né? Aqui os cuidados de prevenção e controle. É interessante sempre tomar cuidados de higiene. Então, sempre que adentrar um local fechado, ventilá-lo, tomar cuidado com essa questão de ventilação, né? Fazer a estocagem correta de grãos de forma a evitar o máximo possível que se atraiam roedores. Como são dejetos, então o vírus ele acaba sendo inalando e se alojando no pulmão, ele acaba causando uma doença respiratória aguda, né? Bom, seguindo, a gente tem as principais zoonoses transmitidas pela água e por alimentos, que são zoonoses ligadas à questão de higienização, né? São bem comuns aqui as verminoses, que acontece por ingestão de água contaminada, banho de locais poluídos ou por a limpeza em alimentos com água contaminada. Então é sempre bom não limpar só um alimento com água, né? Tomar outros cuidados, porque às vezes até a água que vem pela torneira pode estar infectada, né? Então são cuidados básicos de higiene e de saúde que acabam evitando essas potenciais zoonoses. Bom, seguindo a gente tem as mais conhecidas, que são as arboviroses, que
são zoonoses transmitidas por mosquitos, né? A nossa eterna inimiga, a dengue, uma doença viral, basicamente também, como por ser rabovírus, ela é transmitida por um, por ser uma arbovirose, ela é transmitida por um arbovírus, e basicamente vão existir 4 tipos de vírus da dengue. São 4 sorotipos diferentes, nomeados de 1, 2, 3 e 4. Geralmente, cada pessoa pode ter os 4 sorotipos da doença, mas é, ela pode ser infectada pelos 4 sorotipos, mais uma vez em cada um, entendeu? Então, ela pode ser infectada 4 vezes com a dengue. Claro que a gente sabe que a dengue ela pode estar se manifestando de maneiras diversas, há casos assintomáticos e há casos em que a dengue acaba sendo uma dengue hemorrágica, pode acabar levando à morte. Seguindo, a gente tem o Zika vírus, né? Uma doença viral causada por um arbovirus. Tanto o vetor da dengue quanto aqui do Zika vírus a gente conhece muito bem, né? O Aedes aegypti. Então, sendo o vetor, ele acaba transportando esse vírus e a gente sabe que a capacidade de reprodução dele é muito grande, só precisa de água parada, né? Em qualquer lugar que tem água ele já consegue se estabelecer e se reproduzir. E ainda é um problema muito preocupante. Em relação à transmissão, a gente tem pela picada do mosquito, há indícios de que há transmissão sexual e há indícios também da transmissão da mãe para o feto durante a gravidez. A preocupação aqui com o Zika vírus é que ele apresenta um risco superior em relação às outras arboviroses porque ele pode desenvolver complicações neurológicas. Aqui a gente tem mais ou menos como funciona essa transmissão, ou seja, uma pessoa infectada, se for uma grávida, né, uma mulher, é passível de que essa transmissão ocorra para o feto, mas caso não aconteça dessa forma, ou simplesmente um Aedes aegypti vem, pica essa pessoa infectada, e aí pica outra pessoa lá na frente e acaba passando o vírus. Por fim, a gente tem a chikungunya, a última dessas doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Aqui a gente tem também outro tipo de Aedes que o Aedes albopictus, que é mais comum em zonas rurais, né? Que é também um vetor dessa doença. Bom, o interessante aqui em relação à chikungunya é que ela tem o fator de apresentar sequelas por um longo período de tempo. Então, às vezes, a pessoa, mesmo que, entre aspas, está curada, ela acaba apresentando dores musculares muito fortes, dores nas juntas, como sequelas advindas dessa chikungunya, né? Transmissão também através da picada, transfusão sanguínea e a transfusão intrauterina. Aqui a gente tem os cuidados de forma geral, que se mantém com o Aedes aegypti, né? Que é manter a caixa de água fechada, tomar sempre cuidado com água parada, vasos de plantas, calhas, lixo, tudo que envolva água parada é bom estar atento e nunca permitir que isso aconteça, né? Por fim, a gente tem uma tabelinha que diferencia um pouco dos sintomas da dengue, da chikungunya e da zika, né? Já que são causados pelo mesmo vetor, transmitidos no caso, né? Perdão, transmitidos por um mesmo vetor. Mas o que se ressalta aqui, o interessante a pontuar é que sempre bom procurar o auxílio médico. Sempre bom não, é necessário, obrigatório procurar a opinião do profissional de saúde, porque ele é quem vai estar preparado para saber diferenciar e saber tomar a melhor conduta para cada caso, né? Diferentes manifestações, diferentes formas de se cuidar. Bom, aqui é o nosso artigo, né? Usado como base do trabalho, como foi dito no início. A gente agradece todos que estão vendo esse vídeo nesse momento. E aí a gente vai deixar o material complementar, os links que a gente usou para complementar o nosso trabalho na descrição do vídeo, para que vocês possam dar uma olhada e, caso se interessem, possam procurar mais coisas sobre o assunto, né?